verão chegou e com ele as doenças de pele. Hoje nós vamos falar sobre impetigo com a nossa pediatra, a doutora Andressa. Bem-vinda novamente. Muito obrigada. Saem as doenças de inverno, vêm as doenças de verão. Então, quando a gente pensa em verão, realmente a pele é algo que afeta bastante as crianças, né, doutora? Com certeza, nós temos várias doenças que vão afetar a pele da criança nesse período. E a praia, né, o contato, né, ali na areia, propicia ter mais infecções de pele também, né? E aí, quando a gente pensa em impetigo, o que a gente pode ajudar as mães a entenderem quais os sintomas, a diferença, porque tem tantas alergias, às vezes tem aquelas bolinhas do calor e daí a gente já confunde tudo, mistura tudo. É verdade. Então, assim, o impetigo é uma doença causada por uma bactéria de pele, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que normalmente a criança com impetigo, ela vai começar com uma feridinha na pele que parece uma picada de mosquito. Parece. Aí essa ferida, ela vai abrir, vai ficar uma coisa maior e ela começa a espalhar pelo corpo. Quanto mais a criança coçar e colocar a mão em outras partes do corpo, mais espalhado fica. Onde é muito comum aparecer as lesões de impetigo? Região do nariz, muito comum, nos braços, nas pernas, né? E principalmente as áreas de mais contato e onde a criança alcança mais para coçar. Só que não fica restrita a esses locais, então a criança realmente vai ter disseminação dessas lesões. E são feridas mesmo, gente, pode ter pus, vai fazer aquela casquinha, entendeu? Tudo isso pode acontecer. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar é que como é uma infecção por bactéria e que pode espalhar pela pele, a criança pode ter febre também. Então a febre pode aparecer junto com essas feridas no corpo, né? E não adianta você só hidratar a pele, só lavar, né, com água e sabão, porque não vai resolver. Como é uma infecção bacteriana, precisa ser tratada com antibiótico. E aí a gente pode dar antibiótico tanto para a criança tomar, quanto antibiótico para passar no local. E quanto tempo as lesões ficam? Quando que some? Então, normalmente o tratamento é de 7 a 10 dias com antibiótico, depende de quanto está disseminado pelo corpo, né? E se a criança teve febre ou se não teve febre, isso também interfere no nosso tempo de tratamento. Essas lesões, elas vão deixar uma marquinha residual, né? Aquela manchinha na pele. Essa manchinha demora para sumir e depende muito da pele, né? Porque, por exemplo, na minha pele, na minha coloração de pele, as manchas demoram muito para desaparecer. Em pessoas mais brancas, normalmente elas demoram menos, né? Elas somem mais rápido. Então vai ficar uma certa mancha mesmo depois de tratado, né, a lesão. E aí o que tem para fazer é ou a pomada ou o antibiótico para tomar, hidratação, medicar para febre. Tem algum outro sintoma que vem junto, além da coceira? Na verdade, assim, a gente tem as complicações desse quadro, né? Porque se ela não for tratada logo, você pode acontecer de ter a infecção mais profunda na pele, não só na parte de superior ali onde apareceu a feridinha, mas acabar se aprofundando essa infecção e aí a gente ter outras complicações por conta dessa bactéria atingindo a corrente sanguínea. Isso é bem perigoso, então quanto antes puder tratar, melhor. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que por ser uma bactéria, passa de uma pessoa para outra, né? Então entre as crianças brincando ali, né? Próximas umas às outras, é muito comum começar com um e daqui a pouco ir espalhando com todo mundo que está brincando junto. Olha só. E outra coisa que eu queria entender, doutora, é assim, quando a criança ela tá com essa doença, ela pode ser facilmente confundida pelas mães. Porque a mãe não sabe o que é. Então a mãe, às vezes, não, é mão, pé e boca. E aí não precisa fazer nada, é vírus e logo passa. E aí, como você disse, aumenta, pode ficar mais grave. Então, quando que é indicado a gente buscar ajuda? Quando já notou a primeira bolinha, sendo qualquer lesão na pele, não pensando só nessa doença que nós estamos falando. Então, quando que a gente procura ajuda médica, né? Primeira coisa, a gente precisa ver se tem outros sintomas que estão associados àquela lesão de pele, tá?
E aí você tem que observar a lesão, né? Se for só um grosseirão na pele, assim, que a criança não está coçando, a criança não está incomodada com aquilo, não, é só um grosseirão, é só uma coisa vermelha, mas grosseira na pele. Tenta primeiro só hidratar a pele e deixar a criança com uma roupa mais fresca, mais tranquila, para ver se isso já não é o suficiente para resolver. Porque quando é só uma bolinha de calor, já vai ser o suficiente. Agora, se por acaso não melhora e a criança começa a se incomodar coçando, entendeu? Ou outras pessoas que têm contato com a criança começam a ter lesões semelhantes, né? Ou ela começa a se associar com febre, com outros sintomas, aí vale a pena sim procurar avaliação médica. Nossa, é muito bom a gente saber e lembrar, porque isso acontece muito nas escolas, deve as crianças com uma bolinha, não, mas ele já teve uma picada de inseto. Só o profissional capacitado pode dar esse diagnóstico. E dessa forma, a gente evita tanto essa propagação de vírus e bactérias que a gente vê. Com certeza. E propaga mesmo, tá? A gente tem muitas lesões de pele, virais ou bacterianas, que vão passar de uma criança para outra, e aí na escola, na creche, nas colônias de férias, é muito comum isso acontecer. E a criança, ela pode pegar mais de uma vez essa bactéria? Pode, pode. Como é uma bactéria que a gente já meio que tem vivendo na nossa pele ali, né? Ela só precisa ter o que a gente chama de uma porta de entrada. Aí a porta de entrada pode ser um ralado, pode ser uma picada de inseto, pode ser qualquer coisa, né? Ali uma topada que ela deu em algum lugar, entendeu? Abriu a pele, a bactéria entra e faz a festa. Olha só. Vamos cuidar então mais ainda dessas crianças para não se ralarem, porque se já está ali, não tem como prevenir. Exato, não tem. O que a gente usa normalmente é esses sabonetes antissépticos, né? É o que a gente pode usar para reduzir a quantidade, na verdade, né? Você não elimina 100%, mas você reduz muito a quantidade de bactéria que fica na sua pele. Mas, assim, tirar totalmente não tem como. Bom, então vamos torcer, porque é ganhar na Mega Sena. Doutora, obrigada por trazer essas informações, eu espero que tenha te ajudado. Vamos passar então um sabonetinho antisséptico, vamos hidratar a pele, ficar de olho, qualquer dúvida você busca ajuda profissional, para a gente evitar essa propagação que a gente não quer com os nossos filhos, para os nossos filhos a gente não deseja para os outros também. Obrigada, até a próxima. Muito obrigada. Agora nós vamos conversar com a Aline, que é especialista e consultora de RH lá da Clínica Fogaça. E ela vai falar um pouquinho sobre esse trabalho e sobre a importância de tudo isso que ela faz. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Então, conta um pouquinho para nós o que é a tua função, o que você faz e a importância de toda essa consultoria que tu presta. Eu sou especialista em gestão de pessoas, trabalho com consultoria de RH para a Clínica Fogaça. Atualmente nós estamos fazendo o recrutamento de profissionais médicos e terapeutas para a clínica. Hoje eu vou trazer para vocês a importância do trabalho de recrutamento e seleção nas empresas. O quanto é importante a gente fazer esse levantamento do candidato antes de inseri-lo dentro da empresa. Até porque a gente sabe que depois acontece muito aquilo de o profissional entra, sai, essa troca, porque as pessoas elas não fazem justamente esse levantamento das características do profissional que está entrando naquela empresa. Será que tem a mesma visão? Será que pensa da mesma forma? Será que combina com aquela empresa que a gente está falando? Porque são pessoas diferentes, né? Sim. Com o recrutamento e seleção, eu falo que tudo começa no recrutamento e seleção, né? Lógico, hoje nós temos todos os treinamentos disponíveis no mercado para desenvolver aquele profissional, mas antes de tudo a gente precisa saber recrutar e selecionar para colocar a pessoa certa para aquele cargo, né? E como é que funciona essa abordagem, essa consultoria dentro da empresa? Vocês selecionam vários profissionais e aí você vai conversando com vários profissionais até chegar, não, esse daqui é o ideal para a vaga. Como que funciona isso? Eu como consultora eu gosto de fazer uma reunião de negociação. Nessa reunião a gente consegue alinhar as expectativas do contratante, o que ele precisa para aquele cargo, quais são as habilidades técnicas, as habilidades comportamentais e diante disso a gente busca o melhor profissional.
não encontraremos a pessoa perfeita. Não tem como, ninguém é perfeito. Nós estamos falando de pessoas, mas a gente tenta da melhor forma encontrar o profissional certo para aquela vaga, né? E quando a gente pensa no profissional certo para aquela vaga, o Luciano da Clínica Fogaça, ele te passa o que ele espera e aí você busca esse perfil? Isso, os cargos eles são definidos, né, através de uma descrição, né, quais são as atividades que aquele profissional vai desempenhar e quais são as habilidades que ele precisa para desempenhar aquelas funções, tanto as habilidades técnicas e as habilidades comportamentais. E diante disso a gente vai aplicando testes, né, através de entrevistas, testes de comportamento, né, testes técnicos para poder colocar o melhor profissional para aquela vaga. Esse resultado ele não sai no primeiro dia, na primeira entrevista, são várias etapas? São várias etapas. A gente costuma não deixar um processo seletivo muito longo, até mesmo por questão de humanização, né? Então, a profissional que busca uma oportunidade, ele quer para ontem, né? E a gente tenta fazer da melhor forma para que o processo não seja tão longo. Mas não é coisa de 1, 2 dias, né? 5, 10 dias por aí a gente consegue encontrar um candidato ideal. E com a tua experiência e com o tempo que você vem realizando esse trabalho, quais os resultados que você vê? São positivos realmente? Fazer essa análise antes ajuda a encontrar com mais facilidade o profissional para que não aconteça... colocou um profissional ali, ficou um tempo, mas não era aquilo, então diminui essa porcentagem de pessoas que entram e ficam pouco tempo na empresa? Sim, diminui, sem dúvidas. Como eu te falei, né, são pessoas, então a gente vai, independente da função que aquela pessoa exerce, é necessário realizar um treinamento, né? Para a pessoa inserir ali para o cargo, né, para ela conseguir se adequar a todas as funções que ela vai realizar, mas através de um recrutamento, uma seleção bem feita, a gente consegue minimizar esses impactos, né? Eu costumo utilizar uma frase do Peter Drucker, que é considerado o pai da administração, né, onde ele falava que as pessoas elas são contratadas pelas habilidades técnicas, mas elas são demitidas pelos comportamentos. Então aí a gente um resultado que a gente traz da importância de recrutar bem um profissional. Nossa, sensacional. Essa frase tem tudo a ver mesmo Sim. com o que acontece nas empresas, com o que as pessoas realmente relatam. E todos os profissionais que entram pela Clínica Fogaça passam primeiramente por esse processo que você realiza. Sim, tanto os profissionais médicos quanto os profissionais os operacionais, né? O administrativo, recepção, call center, sempre passa por essa triagem antes. Que legal, adorei conhecer um pouquinho do teu trabalho, entender como que vocês selecionam os profissionais tão incríveis, porque quando a gente vai lá na clínica a gente é super bem atendido, os profissionais são maravilhosos, então por trás disso tem alguém ali captando essas pessoas. E se você gostou, se você quer entender um pouco mais, se você quer conhecer um pouco mais da Clínica Fogaça, entra lá no Instagram do Minuto Mamãe e Bebê e digita Clínica Fogaça, entre em contato com eles e conheça um pouco do trabalho deles. Lá tem muitos profissionais incríveis que a Aline recruta e por isso que nos atendem com tanto carinho. Obrigada e até a próxima. Obrigada pela oportunidade. O nosso assunto agora é obesidade. Nós sabemos que tem muitas pessoas diagnosticadas com a doença obesidade e nós vamos falar sobre esse assunto com a doutora Karine, nossa endocrinologista. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Infelizmente, muitas pessoas obesas no Brasil, não só no Brasil, no mundo, mas como a gente está falando sobre o Brasil. Por que esse aumento de pessoas obesas? Quais os perigos que vêm junto com a obesidade? Porque sabemos que está longe de ser só estética, né? Com certeza. É muito importante a gente saber que a obesidade é uma doença, né? Muitas pessoas ainda não sabem disso
e acham que é uma questão estética realmente por causa do peso, mas não. A obesidade, ela é uma doença, a gente precisa tratar e precisa olhar para esses pacientes de uma forma bem acolhedora também, né? Porque existe ainda muito preconceito com isso, e aí acaba que, né, a pessoa se sente julgada, acaba demorando para procurar ajuda. E hoje em dia a gente tem um número crescente de pessoas com aumento de peso, com sobrepeso, com obesidade. Por quê? O nosso corpo, ele é feito para guardar energia, né? O nosso corpo gosta de guardar as gordurinhas. Porque lá no passado, quem sobrevivia era quem conseguia armazenar mais, porque a gente caçava, a gente não sabia quando que ia ter comida de novo. Hoje em dia a gente vai no mercado e tem milhões de coisas à disposição. E a gente tem muito produto também industrializado, né? Que é feito com muitas coisas assim, muito excesso de açúcar, muito excesso de gordura, para ele ficar bem palatável para a gente comer mais, né? Querer comer mais. E aí, com toda a mudança, assim, do nosso dia a dia, da nossa rotina, a gente acabou ficando mais sedentário, comendo mais e comendo mais coisas industrializadas. E isso acaba aumentando muito o ganho de peso. E aí, resulta nessa grande proporção de pacientes com sobrepeso e obesidade que a gente tem hoje em dia. O que eu noto também é que tem algumas pessoas que falam, sou gordinha, sou feliz assim, não quero me enquadrar no que a internet posta, enfim. Só que ok que a pessoa se goste, que a pessoa seja feliz, porém existe a parte da saúde. Será que toda pessoa que está acima do peso, ela está com as taxas ok? Ela está conseguindo praticar alguma atividade física? Ela está dormindo bem? Eu acho que é mais para esse lado, não só por, eu não preciso ser magrinha, toda definida, sem celulite. É muito voltado para a saúde e não para a estética, certo? Isso, exatamente. Então, eu acho que é muito importante a gente aceitar, também se aceitar o corpo, ser feliz com o nosso corpo, mas a gente buscar ser saudável também, né? Então, assim, a questão do excesso de gordura corporal, ela traz riscos de diabetes, pressão alta, doenças do coração, né? Então, a gente precisa ter um cuidado muito voltado para a saúde nesse quesito, né? Então, controlar, assim, se está com um peso controlado, se está com uma alimentação balanceada, com uma fazendo atividade física, que é muito importante, né? Sono em dia, tomar bastante água, né? Intestino funcionando bem, com os exames normais, ok. Mas isso tem que ser um cuidado amplo, assim, da saúde, né? Não é só uma questão do peso, daquele número lá da balança, né? Que as pessoas valorizam tanto. É uma questão de todos esses hábitos e avaliação da composição corporal, né? Porque um excesso de gordura corporal vai trazer esse risco, né? E falta de músculo também. Por isso que entra a atividade física, que é tão importante na nossa vida. É exatamente isso. E quando a gente pensa na obesidade, a gente fala bastante sobre aquele trabalho multidisciplinar, onde entra nutricionista, educador físico, endocrinologista. Eu acho que quando a gente tem esse olhar global, nós obtemos resultados melhores, né, doutora? Com certeza, porque é muita coisa que interfere no nosso peso, né? Então, a gente precisa de ajuda de todos os lados, assim. Acho que um nutricionista é muito importante, né? Porque, às vezes, a gente não tem muita noção do quanto que a gente precisa de nutrientes. Quando eu converso com os pacientes, assim, comem poucas frutas, poucas verduras, tomam 2 copos de água por dia. Então, é importante ter esse acompanhamento, é importante saber que tipo de atividade física vai ser melhor também, de acordo com as limitações, de acordo com o que tu gosta também, porque é importante a gente fazer alguma coisa que a gente consiga manter, porque essas mudanças, elas têm que ser para a vida inteira, né? Porque quem tem obesidade sempre vai ter uma tendência a ganhar peso, né? Porque é uma coisa crônica. Então, quando a gente faz todas essas mudanças, elas têm que se encaixar na nossa rotina, no nosso dia a dia. Não pode ser tão difícil, né? Fazer aquelas dietas malucas que a gente nunca vai conseguir manter. E para a gente, né, poder manter isso e se manter saudável ao longo da vida.
Quando chega uma pessoa diagnosticada com obesidade até você, quais são os primeiros passos, o que vem nessa consulta, o que vem pela frente? Primeira coisa muito importante, eu acho que é esclarecer isso, que a obesidade é uma doença, né? Porque tem muita gente que acaba sofrendo bastante preconceito, né? Tem muita gente que fala, imagina, tá acima do peso, é só fechar a boca, é só fazer atividade física. E não é só isso. O nosso corpo, ele tem a tendência de ganhar peso, ele não quer. Perder peso é antifisiológico. Então, né, conversar com o paciente, mudar esses hábitos, encaminhar para o nutricionista, né, fazer atividade física, fazer os exames, ver se está tudo bem, né, porque tem que avaliar risco de diabetes, de a pressão, né, alteração de colesterol. E, se for necessário, a gente pode começar tratamento, né, existem várias medicações que a gente pode usar para perda de peso e que ajudam bastante nessa caminhada que é longa e acho que a maior característica que a gente tem que ter é persistência, né? Porque é isso, é uma mudança para a vida inteira. Nossa, adorei. Muito obrigada por dividir conosco tantas informações e espero que você também tenha gostado. Vamos falar sobre terapia. Como que funciona a terapia? Quando que a gente percebe que a gente está precisando fazer terapia? Quais os ganhos de fazer terapia? Então, quando a gente fala em terapia, óbvio que a gente pensa no nosso terapeuta, o Alain. Bem-vindo novamente. Olá, tudo bem? Então, o que a gente pode falar para quem está nos acompanhando sobre terapia? Quais são os sinais? Quando que a gente percebe assim, poxa, eu estou precisando de ajuda, não estou conseguindo resolver determinada situação, Sim. Isso está me prejudicando, enfim, conta para nós. É importante a gente pensar que a terapia não é só para quem tem problema. Quer dizer, se a gente for pensar, todos nós temos problemas, uns mais difíceis, outros menos, né? Mas não é para quem tem distúrbios, né? É para todo mundo, porque na verdade é um processo de autoconhecimento. Então, se a gente pensar, cada um de nós pode ser um pouquinho melhor cada dia. Né? A terapia nada mais é do que um processo onde, né, eu como terapeuta, né, que trabalho com várias técnicas, vou acompanhando essa pessoa, né? Tanto alguns psicólogos como os terapeutas holísticos, né? Todos esses caminhos, e é importante que a pessoa procure o que se encaixa mais com ela. Porque tem gente que gosta mais de um formato, tem gente que gosta mais de outro, mas essa pessoa vai caminhar junto com ela, para, como se fosse um olhar de fora, trazer alguma coisa, trazer uma informação, fazer a pessoa pensar ou perceber algo que a gente às vezes está tão no automático, né? Quando às vezes a gente está fazendo uma coisa e vem alguém e te diz, Mariana, tu está fazendo isso? Eu falo, eu estou fazendo isso? Não, não estou. Aí tu para é verdade, eu estou. Né? Então, a terapia em si, ela é muito boa para o nosso dia a dia, para os nossos conflitos, às vezes com os nossos filhos, com os nossos conflitos com os nossos parceiros, companheiros, companheiras, no nosso trabalho, porque a gente sempre está se ajustando. Nós somos seres sociais, a gente interage com o outro. E aí que é bonito, nessa interação a gente aprende com o outro. Só que nessa interação a gente vê coisas no outro que são nossas também, que a gente não gosta muito. Então a gente vai tendo algumas dificuldades de levar. Então a terapia nada mais é que um abrir o olhar. É uma caminhada que a pessoa vai sendo acompanhada para ela poder ter um auxílio. Isso faz com que ela tenha um ganho mais rápido. Porque quando ela tem a oportunidade de olhar para esse verde mais fácil, ela também pode mudar de uma forma mais rápida. Né? Claro que a pessoa tem que querer, né? Eu brinco com a nutricionista, né? Que o trabalho dela é 30%, 20%. Uma boa nutricionista, 40%, faz um plano alimentar que encaixa com a pessoa, mas os outros, né? Outra porcentagem, 60%, 70%, é da pessoa de fazer mesmo. Né? E na terapia não é diferente, né? O comprometimento nosso com fazer diferente, com se experimentar. Porque se, por exemplo, você vai na terapia, você faz uma constelação, você enxerga tudo, você percebe tudo, mas você não muda as suas atitudes. Você segue cometendo os mesmos erros, pecando nos mesmos pontos e sentido, então não tem como. O terapeuta, a gente enxerga, tu consegue processar, mas não consegue mudar. Isso faz parte também da mudança, né? A gente também
precisa sair um pouco desse olhar mais convencional, onde a gente tá da saúde, doença, onde tá doente, toma um remédio e passa na hora, né? A terapia é uma coisa mais a longo prazo, não é uma coisa que tu vai fazer, tu vai se dar conta e vai mudar. Não! Eu gosto da história do buraco, né? Que é um buraco, que tu cai no buraco lá no fundo, fica um tempo sem saber como sair, daqui a pouco tu percebe como sai, daqui a pouco tu vai no outro dia andar na mesma rua, tu cai no mesmo buraco. Só que quando tu chega lá embaixo, já percebeu, pô, esse buraco, eu já caí aqui. Então, eu acho que eu sei mais ou menos como sair. E na terceira vez, tu vai lá, cai de novo. Só que quando já chega, tu já, não, esse buraco eu já sei sair, sai mais rápido. Até o ponto de tu quase cair e cair. Né? Assim, quase não cair e cair. Até que tu começa a desviar do buraco. Né? Então, não é um processo que, me dei conta disso. E vou, beleza, amanhã eu sou outro Alan. Não é assim. É uma coisa de experimentar, é perceber, é sentir. E principalmente nós, pais, mães, né? Eu digo que os filhos são grandes potencializadores das nossas fraquezas e das nossas forças. Porque eles vêm para nos convidar, para nos desafiar, não no sentido que eles estão lá nos desafiando, né? Quando a gente fala de birra, mas para a gente ser pessoas melhores. Né? Que a gente faça coisas que possa, porque tem hora que eu olho para o Thiago e falo, meu Deus, que raiva, porque eu queria que fosse de um jeito, e daí ele vem para me ensinar que não é assim. Aí eu posso, mas eu queria que fosse, mas não é. Ufa. Mas eu também posso, daí desse lugar, dar um lugar para minha raiva, que é legítimo. Porque às vezes acontece isso e a gente fica se culpando, meu Deus, eu não amo meu filho porque eu senti raiva dele, porque eu fiz isso, porque eu fiz ele fazer isso à força, ou porque eu gritei com ele, ou porque eu mandei ele fazer, não respeito, sabe assim? E a terapia te ajuda muito a, sabe? Eu digo que é um grande respiro de, não tá como eu quero, como eu gostaria, mas eu posso respirar tranquilo. Né? Que a gente vai aprendendo que a felicidade está nesse processo de melhora cada vez mais, né? Não é uma coisa que, se fosse assim, estava todo mundo evoluído, digamos assim, vai lá, senta, né? E eu acho que o que eu gosto de dizer que é importante é que cada um busque o formato que faz mais sentido, né? Eu trabalho mais com Theta Healing, com a constelação, com movimentos essenciais, né? Tem terapeutas que são psicólogos, tem terapeutas que têm uma linha mais cartesiana e de novo, não tem certo e errado. Porque cada um faz um sentido, né? Eu olho essa questão mais emocional, espiritual, né? Então tem essas coisas envolvidas e para algumas pessoas fazem sentido, para outras não, e tá tudo bem, né? Não tem uma obrigação de ter que ser dessa forma, não tem a melhor forma. Sim. Tem a forma que eu me adapto, né? Que é a forma que, faz sentido para mim, né? Eu também passei por várias técnicas como cliente e descobri que, tem algumas que fazem mais sentido para mim, que eu reajo de uma forma melhor, que eu compreendo melhor. Então, é nessa busca, assim, de uma melhora contínua, né? De que a gente pode ser cada vez mais uma pessoa, um profissional, um pai, uma mãe melhor. Isso vem através desse processo, que é uma construção, que é alguém caminhando junto contigo, né? Para te acolher, para te dar um puxãozinho de orelha, digamos assim, né, para te chamar a atenção para algumas coisas de fora, né, sem estar mergulhado na emoção. Obrigada por trazer essas informações, por nos lembrar que todo mundo precisa fazer terapia. E se você se sentiu tocado e percebeu que realmente você também precisa fazer terapia, entre no Instagram do Minuto Mamãe Bebê e digita o nome Alan. Lá você vai encontrar nosso terapeuta. Ele atende online, ele faz atendimentos online, faz atendimento presencial. Tenho certeza que você vai encontrar tudo o que você está precisando. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Você sabe o que significa dentes supranumerários? Quem vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto é o Dr. Thiago, que é dentista lá da clínica da doutora Mônica Savarias. Bem-vindo novamente. Tudo bem? Tudo bom? Boa tarde novamente, Mariana. Então, o que significa isso? Dentes supranumerários. Explica para nós.
O dente supranumerário é aquele dente que não deveria estar na boca, né? É aquele dente que nasce com um formato anatômico, uma forma não habitual, né? Ele não parece nenhum dente da frente, nenhum dente de trás, nem nenhum dente anterior, que é os incisivos, nenhum posterior, que é o molar. Ele tem uma forma anatômica disforme e geralmente ele está no trajeto de erupção dentária de um dente permanente, né? Então, como que a gente percebe, como que a gente descobre que a gente tem esse dente a mais? Excelente pergunta, Mariana. O mais comum que a gente vê é as mães que estão naquela fase de colégio, principalmente na fase de transição de troca de dentes, ali entre os 6, 7 anos, que vai até os 12, e por um atraso nessa esfoliação dentária do dente descido, né? O dente de leite, né, não cai, e aí a mãe acha aquilo estranho, né? Os colegas todos Os coleguinhas já trocaram tudo de janelinha, né? Janelinha, que é o termo que eles usam, né? Que é aquela fase muito engraçada, né? Que as crianças ficam banguelinhas e de uma forma disforme, e às vezes um filho lá de uma mãe já não troca de dente, e ela começa a achar aquilo diferente, né? Porque vai passando o tempo, vai passando os anos, tá com 6, 7, 8 e os coleguinhas todos já trocaram os dentes, já estão com os dentes permanentes em boca, e o filho dela não. E aí ela resolve levar no odontopediatra. O odontopediatra, em suma maioria, todas têm uma boa conduta, né, de conduzir os casos, né, de pedir uma radiografia, né, panorâmica para ver se tem algum, para fazer a contagem dos dentes, se tem algum problema, né, porque às vezes pode ter um cisto relacionado a esse supranumerário ou algum outro problema, mas em suma maioria a maior causa desses problemas de atraso na troca dentária são os dentes supranumerários, que estão no trajeto lá de erupção dos dentes permanentes, né? E como ele não tem uma forma anatômica normal, não está numa posição normal, são em posições excêntricas intraósseas, ele fica bem no trajeto que vai criar a esfoliação, a perda do dente de leite, né? Então o dente de leite não perde a raiz porque ele não tem contato com o dente permanente que vem em cima, né, dele. Olha só. E aí o que temos que fazer? Olha, fizemos o raio-x, notamos esse querido intruso, e aí o que vem pela frente? Aí realmente em todos os casos aí o mais indicado é a cirurgia, né? Porque deixar esse dente que não era para estar lá provoca um atraso e também uma deformidade no desenvolvimento da dentição dessa criança, né? Ela não vai ter uma oclusão habitual, esse atraso aí pode gerar dentes inclusos, né? E quanto mais velho é o paciente, né, a criança, né, quanto mais velha é, pior é a cirurgia, porque quanto mais atrasada é essa cronologia de erupção dentária, pior fica para o ortodontista, que é o outro responsável por fazer o tratamento ortodôntico, né, o alinhamento e a oclusão dentária, pior fica para ele, né, e aí acaba que os problemas se tornam maiores, né? É aquilo que a gente não resolve. A gente sempre fala, que quanto antes a gente descobre, melhor é para tratar, o resultado é sempre melhor, é mais rápido. E quando a gente pensa em dente, questão óssea, o movimento, a dança que eles fazem ali dentro da boca. Exatamente, para a gente enxergar o sorriso melhor, perfeito, né? O sorriso bonito da criança, tem que ser feito isso o quanto antes, né? Que daí mais cedo, às vezes vai precisar um tratamento ortodôntico, mais cedo é feita a intervenção, mais cedo essa criança já está com um desenvolvimento da dentição normal, adequado, né? E quanto mais tarde, pior é para se resolver o problema, né? E quando a gente pensa nesse caso, pode acontecer de ter mais de um dente desses ou geralmente é só um? Como é que funciona? Pode ter. Inclusive tem crianças, tem 3, tem 2, né? É uma casuística muito incomum, né? Não tem um padrão, né? Tem crianças que têm um supranumerário, tem crianças que têm 2, tem crianças que têm 3, tem crianças que têm na mandíbula e na maxila, na parte do osso superior. E tem crianças que estão restritas a só um espaço ósseo, né? E também tem alguns casos, né, que o supranumerário nasce numa posição tão excêntrica que não está nem no trajeto de erupção lá dentária, mas está em outra região da maxila ou da mandíbula. E como que funciona essa cirurgia? Acontece dentro de um consultório? Naquele mesmo padrão que eu te expliquei em dezembro lá, né, quando a gente se encontrou, é feita uma sedação pré-operatória para o conforto da criança, para ser uma cirurgia confortável, né, para a criança não sofrer, para ser uma coisa tranquila, né. Então é feita uma sedação pré-operatória, que são 3 modalidades, a gente tem oral, inalatória e endovenosa com anestesista, e feita anestesia e infiltração, todos aqueles cuidados pré-operatórios que a gente
sempre pede, transoperatórios e pós-operatórios, né? E principalmente relacionado à recuperação, né? Por ser uma cirurgia em tecido ósseo, né? Em tecido duro, que a gente chama também, é uma recuperação mais tranquila que a da frenectomia que eu vim aqui e apresentei para ti, né? A frenectomia é um tecido mole, extremamente vascularizado, né? Com bastante vasinhos ali, sangra bastante, tem mais risco hemorrágico. Quando vai comer, pra Exatamente, falar. incomoda muito mais. Essa é uma cirurgia mais tranquila, a recuperação, né? Porque o tecido ósseo fica recoberto por um tecido gengival, um tecido mucoso, né? E aquilo ali cicatriza de uma forma muito mais tranquila, até os cuidados são mais tranquilos, né? Pede para a criança chupar um gelinho, é uma coisa bem mais tranquila do que os cuidados de outras cirurgias mais invasivas. Nossa, adorei conhecer um pouco mais do seu trabalho, entender um pouco sobre esse assunto. Espero que você também tenha gostado. E se ficou com alguma dúvida, se quer saber mais sobre esse assunto, manda uma mensagem para nós que a gente te encaminha o especialista, que eu tenho certeza que ele vai te explicar com muito conhecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, Mariana. Agora nós vamos falar sobre lente de contato para as crianças. Será que criança pode usar? Existe lente de contato para criança? Qual a melhor idade? Todas essas dúvidas, todas essas perguntas, quem vai nos responder é óbvio a nossa oftalmologista pediátrica, a doutora Thaís. Bem-vinda novamente. Obrigada. Então me conta, tem lente de contato para criança, é isso mesmo? Tem lente de contato para criança. E por incrível que pareça, a gente pode usar lente de contato em criança em qualquer idade, inclusive em bebês. A gente às vezes usa, tá? O que acontece? A lente de contato, principalmente para essas crianças bem pequenas, ela tem uma indicação mais de tratamento do que o que a gente costuma mais fazer, né, quando é adulto, adolescente, adulto, que é para não usar os óculos, né, ter uma opção para não usar óculos. Para as crianças pequenas, a principal indicação que a gente acaba tendo para as lentes de contato é quando a gente tem uma diferença muito grande de grau entre os dois olhos. Aí o que acontece? Se você tem uma diferença, principalmente acima de 6 graus entre um olho e outro, se você colocar um óculos, pode ser que a criança não consiga fundir as imagens no cérebro, porque as imagens têm tamanhos muito diferentes por conta do óculos. Então, daí nesses casos em que tem uma diferença muito grande, a gente tem que acabar usando a lente de contato para conseguir fazer com que esse tamanho de imagem não seja tão diferente e daí o cérebro consiga ver com os dois olhos. Porque senão a gente pode até, inclusive, fazer um mecanismo que a gente já falou em outras entrevistas antes, que é o da ambliopia, de aquele olho, por não estar sendo usado, a criança não estimular aquele olho e ele não se desenvolver direito. E isso pode ser tanto porque a criança já nasceu com uma diferença de grau entre os dois olhos, mas o que acaba sendo mais comum é quando a criança tem uma catarata. Então a criança nasceu com uma catarata em um olho, essa catarata foi retirada e daí aquele olho acaba tendo muito mais grau do que o outro. E daí a gente tem que usar a lente de contato para conseguir equilibrar ali esse tamanho de imagem e a criança usar os dois olhos juntos, né? Então, e a gente usa isso até em bebês, né? Aí o que a gente faz? A gente acaba usando daí, normalmente lentes de contato, às vezes gelatinosas, às vezes aquelas rígidas também, e daí quem tem que adaptar, né, e saber colocar, tirar, tomar os cuidados são os pais, tá? Então, isso é o principal exemplo que já mostra que a gente não tem idade para usar lente de contato na criança. Mas, no caso assim, que não quer usar os óculos, né, uma alternativa, quando a criança está fazendo algum esporte, que daí pode se machucar com os óculos, natação, surf, que daí não quer usar os óculos na água, aí que daí teria a lente de contato, o que eu sempre gosto de falar é que assim, quando seria indicado a gente usar a lente de contato, né? Quando a criança tiver uma responsabilidade com os óculos. Então, se a criança ela já tem a responsabilidade de cuidar bem dos seus óculos, ela já não deixa ele cair tanto, já não fica tirando, já não fica jogando longe, limpa de vez em quando, pelo menos, tem um pouquinho mais de cuidado com os óculos, ela já está mais pronta para começar a usar uma lente de contato.
Porque a lente de contato ela vai ter que tirar e colocar, ela vai ter que higienizar, vai ter que guardar no estojinho limpinho, porque querendo ou não, a lente de contato é um corpo estranho no nosso olho. Então a gente aumenta muito o risco de infecções, de lesões nos olhos por conta da lente de contato. Então, ou a criança tem que estar preparada para já ter essa responsabilidade com a lente, ou os pais vão ter que arcar com essa responsabilidade, né, de ter todo esse cuidado para que não tenha aí danos futuros aos olhos, né? E quando a gente pensa na lente de contato, comparando com um óculos, se a criança de um período para outro, ela precisa renovar o grau, renovar o óculos, com a lente de contato acontece a mesma coisa, ela vai ir na consulta, vai ver o grau e se necessário for fazer alteração, ela precisa fazer essa renovação também. Sim, com certeza. Primeiro que assim, a lente de contato, a gente já tem que fazer alguns testes antes, né, para ver se a criança a criança ou adolescente poderia usar a lente de contato, né? Então, avaliar como é que é a córnea, né, que é a parte externa do olho, que é onde a lente vai ficar ali sobreposta, né? A gente faz alguns exames para ver como que vai ter que ser aquela lente, como é que ela vai ter que ser adaptada. A lente de contato, né, sempre o ideal é que seja adaptada por um oftalmologista, né? Tem muita gente que compra a lente de contato aí em ótica, pela internet, né? Que acaba, às vezes, a lente não sendo tão adaptada ao olho, então daí a gente tem que avaliar para ver se a lente não ficou muito apertada, não ficou muito frouxa, né? E a gente tem que ficar tendo avaliações, né, frequentes, mais até frequentes do que com o uso dos óculos, né? Então, às vezes, a gente, dependendo do grau, a gente avalia o grau uma vez por ano, né? Lente de contato a gente avalia bem mais de perto, a cada 6 meses ou até menos, exatamente porque aumenta muito o risco de a gente ter danos, né, aos olhos por conta da lente, risco de lesões, úlceras, né? E também para a gente ficar avaliando esse tamanho da lente, vendo como é que ela está no olho, se ela não está muito apertada, muito frouxa, como é que o organismo acaba reagindo à lente de contato por ela ser um corpo estranho, que daí pode ter às vezes processos alérgicos relacionados à lente. Então, o acompanhamento para quem tem lente de contato é bem mais frequente até de quem usa óculos. Nossa, que interessante, muito bom saber que existe essa possibilidade desde bebezinho e que pode ajudar também a não desenvolver algo pior. Uhum. E que esse cuidado ele precisa ser mais periódico, que ele precisa, né, ter toda essa atenção. Uhum. Mas para quem usa óculos desde pequena, como eu, e fui ter uma lente de contato lá depois dos 12 anos e passei por período de piscina, esporte na escola, com óculos, realmente é algo assim, muito emocionante para quem tanto desejou e saber que agora as nossas crianças podem desde mais cedo, né? Uhum, é uma alternativa de tratamento bem legal. Hoje também a gente tem disponível muito mais tipos de lentes, né? Até uma lente que eu gosto muito, né, de oferecer para quando os pais têm já, ou a própria criança pensa em usar lente de contato para essas coisas de piscina, praia. A gente tem as lentes de descarte diário hoje, que são aquelas que a gente usa no dia e no final do dia a gente joga fora, que daí não tem tanto risco de contaminação, diminui muito o risco de infecção por conta do uso da lente. Então hoje a gente tem mais opções, assim. Então é uma alternativa assim de tratamento, né, para mais cedo até, mas a gente tem que ter ciência de que tem que ter mais cuidado, com certeza. Adorei. Obrigada por trazer esse tema para o programa. Uhum. Espero que você tenha gostado também.